Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um de Uitela Cast. Eu me chamo Gabriela Pestano, trabalho no escritório de Uitela e hoje vim aqui conversar com os nossos convidados sobre planejamento sucessório. Um tema que sempre foi muito sensível aos empresários e recentemente ganhou mais notoriedade com a Lei Complementar 227, que introduziu mudanças relevantes na normativa sobre o ITCMD. E para isso, nós temos nossos três convidados, o Rafael Dil, que é sócio fundador do escritório de Uitela, o Carlos Thyssen, que é advogado e comanda lá o nosso setor empresarial societário no escritório, e o Lorenzo Dil, que também trabalha na área com a gente. Então, pessoal, antes da gente adentrar e conversar principalmente sobre a LC 227, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre planejamento sucessório, para quem está nos escutando, né? O que se trata em termos gerais, para depois a gente falar sobre as mudanças. Bom, vou começar então. Acho sim, o planejamento sucessório, tanto sucessório como societário, ele é muito importante, tanto sobre o viés familiar como sobre o viés empresarial. Ele permite então que o detentor do patrimônio, quer sejam imóveis, ações, cotas, aplicações financeiras, ele possa fazer a transferência desse patrimônio de forma antecipada e organizada aos sucessores. Então, é um mecanismo, é uma ferramenta muito importante para antecipar essas questões de inventário e de transferência de patrimônio. Ele permite, então, que o doador, ele considerando o doador ou o instituidor dessa, por exemplo, se fosse uma holding, a instituição desse patrimônio, ele pode, então, identificar as questões familiares, as questões particulares de cada sucessor, de cada herdeiro, pode fazer a constituição de uma empresa para melhor alocar em tanto o patrimônio como essas pessoas que têm, às vezes, capacidades diferentes. Então, ele é muito importante nesse viés. Também com relação a cotas e as empresas, ele permite a própria continuidade da empresa, antecipando questões de administração, gestão, entrada de terceiros na sociedade, ou as pessoas da família, quem pode entrar. Então, são várias regras no planejamento que a gente consegue evitar conflitos entre sucessores, entre os herdeiros. A gente consegue permitir que a família tenha acesso, então, ao patrimônio, que tenha liquidez, essa liquidez muitas vezes necessária até para pagar um processo de inventário, se não é feito um correto planejamento, e a própria redução da carga tributária. Tudo isso, o planejamento, então, ele nos ajuda e nos facilita, tanto na questão familiar como empresarial. Quando a gente fala em sucessão, a gente está falando bem ou mal de morte, né? Que é algo que a gente costuma... É um assunto que o pessoal não gosta de conversar, ele é evitado, mas, na verdade, é uma das coisas mais certas, infelizmente, que a gente tem na vida, né? Então, vocês não acham que esse tema deveria ser tratado, de certa forma, com antecedência pelas empresas, enfim, pelas famílias? O ideal é que fosse, né, Gabi? Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que o pessoal vai estar nos escutando, né? Mas, sim, o ideal é que se fosse um assunto tratado sempre de forma antecipada. Pela experiência que nós temos assim nos inventários, por exemplo, a gente percebe que pouquíssimas famílias, se for pegar uma média nacional, fazem uma preparação prévia, né? Inclusive famílias com detentoras de ativos relevantes, nem todas fazem a devida preparação. E como tu disseste, né, Gabi, é um ponto super delicado, a gente acaba tratando da finitude da vida, ninguém gosta de tratar dessa forma antecipada, mas é uma realidade que todos nós vamos passar. E quanto mais planejado, mais estruturado, mais pensado, melhor. Como acho que o Carlos bem abordou, as famílias muitas vezes são compostas por pessoas com diferentes características, né? E nem sempre um filho tem a capacidade ou a mão adequada para tocar um negócio da família e tem outros interesses. Mas se isso não é discutido de forma antecipada, pode dar um problema lá na frente quando se faz um inventário. Então, eu acho que sim, deve ser conversado antecipadamente e deve ser revisado, inclusive, com certa periodicidade, porque muitas vezes, por exemplo, se faz um testamento ou se faz um acordo dentro da família, passa-se um certo tempo, muda-se a legislação e aquilo tem que ser revisitado. O planejamento ele tem que ser feito de forma antecipada e com periodicidade. A gente tem um caso bem recente, que foi a lei das offshores, por exemplo, que antigamente se fazia planejamentos clássicos, assim, onde você planejava botar um dinheiro fora do Brasil, porque na época se tinha um diferimento de imposto de renda. E em final de 2023 foi editada uma lei que agora, mesmo as offshores, mesmo que não seja realizado lucro, você tem que pagar imposto. Então, assim, sempre fazer essa adequação da lei nacional com a lei, inclusive estrangeira, e estar sempre renovando as estratégias de planejamento. Tá?
É justamente isso que eu ia perguntar para quem está nos escutando. Claro, quem é do direito está mais habituado com o que seria o planejamento sucessório, mas para um empresário que está escutando, para alguém, né, que não está muito familiarizado com esses termos, o que seriam os principais instrumentos que a gente tem quando se fala em planejamento sucessório? Hoje, assim, a gente tem, tanto no mercado como instrumentos jurídicos, tem várias opções para a gente falar e fazer um planejamento. A gente pode fazer um seguro de vida, um plano de previdência privada, os fundos para as famílias que têm investimentos consideráveis, os fundos privados hoje são uma opção muito interessante. A gente pode falar em holdings, em doação, usufruto, cláusulas restritivas. O velho bom testamento também. O velho bom testamento entra nas escrituras declaratórias, união estável, acordos de namoro, de noivado, que hoje estão muito em voga, acordos familiares também, conselhos familiares, que é uma inovação que o pessoal tem usado bastante nesse planejamento, né? E um dos instrumentos que é muito utilizado, que é muito importante, que vai ser impactado diretamente pela LC 227 é a doação. Então, através da doação, se o dono do patrimônio, o titular desse patrimônio, fizer uma doação com usufruto e colocar cláusulas restritivas, ele pode fazer, então, essa transferência, ficando ainda no controle desse patrimônio. Se for, por exemplo, doar ações, doar cotas de empresa, ele continua, inclusive, com direito de voto, podendo receber lucros, podendo receber dividendos. E ele tem, então, com as cláusulas restritivas, ele consegue passar esse patrimônio dando maior segurança. Por exemplo, cláusula de incomunicabilidade, quer dizer que esse patrimônio transferido não vai ser contaminado por problemas de casamento, separação, até falecimento de um filho, por exemplo. Cláusulas de inalienabilidade. Então, ele pode assegurar que o filho permaneça com esse patrimônio por X anos, né, por 10, 20, 30 anos, ou até de forma vitalícia. Então, são vários esses instrumentos e um deles, que é muito utilizado, é a doação, que vai ser, então, impactada pela 227. Então, falando então especificamente dessa lei, né, que foi promulgada, essa lei complementar foi promulgada neste ano, a lei 227, ela trouxe um dos seus principais, né, afetações foi o ITCMD. Qual é a abrangência desse imposto? Do que ele trata, né? Eu acho que o Maninho antecipou um pouco, mas explicando também de uma forma mais abrangente o que seria esse imposto e qual a sua abrangência. Bom, Gabi, boa tarde. Gabi, Rafael, Carlos, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Primeira vez que estou participando. Então, nessa linha do planejamento sucessório e da relevância que ele tem, né, para o direito empresarial e muito mais para as famílias, a gente estudou, analisou agora essa nova legislação, a LC 227, e ela trouxe impactos bem significativos no que diz respeito ao ITCMD, certo? Que é um imposto que incide diretamente sobre essas questões de sucessão, porque ele incide sobre a transmissão causa mortes ou doação, né? A transmissão via o óbito, digamos, né? Quando ocorre a sucessão, ou a transmissão via doação. Então, esse imposto ele foi diretamente alterado em alguns pontos relevantes na LC 227. Então, o planejamento sucessório, a partir de agora, ele vai ter que analisar, observar as disposições dessa legislação para a gente se adequar e verificar as melhores estratégias, certo? Então, a LCL 227 ela trouxe diversos pontos, mas eu destaco inicialmente o aumento da base de cálculo e também a progressividade obrigatória das alíquotas do ITCMD. Eu acho que a base de cálculo talvez tenha sido uma das mais relevantes. Eu acho que sim. O aumento da base de cálculo realmente foi algo que os estados vinham brigando há muitos anos com o contribuinte e eu acho que agora a lei complementar ela vem, de certa forma, uniformizar esse entendimento. E também, acho que um ponto que também de reflexão interessante, a questão da reforma tributária, que já começou e vai ter maior abrangência a partir de 2027. A reforma tributária, uma característica especial dela é que ela vai trazer uma concentração muito grande da arrecadação na mão da União Federal. E ela vai tirar dos estados um imposto muito importante que é o ICMS, que os estados há décadas estão acostumados com a arrecadação. E isso vai ficar na mão do comitê gestor. Então, com essa perda vamos dizer assim, de gestão, de administração do ICMS, um dos principais tributos que vai remanescer na mão dos estados é justamente o ITCMD. Então, na linha que o Lorenzo falou, essa lei complementar é muito importante para os estados, porque traz uma segurança, pensando pela ótica, né, do ente público, da Fazenda Estadual,
de justamente determinar agora, de fazer o seu planejamento financeiro dos estados com base numa lei que vai regrar a base de cálculo, alíquota, e vai ser uma fonte importante de financiamento para os estados. Acho que complementando, assim, se a gente analisar a lei aqui do estado do Rio Grande do Sul, que trata do TSMD, ela tem vários artigos que foram declarados inconstitucionais. Então, tem várias brechas nessa lei, que é o momento oportuno, então, com essa nova, né, com a Lei Complementar 227, do estado revisitar, então, esse imposto, ir para as alíquotas máximas previstas em leis e fazer todos esses arranjos que até então o estado não cobrava, não fazia uma incidência, por exemplo, como a multa pela não abertura do inventário. Então, o estado vai ter essa oportunidade, então, para fazer isso nesse ano de 2026. Provavelmente, né, vai fazer. Eu ia perguntar justamente nesse sentido, né, por ter havido muitas mudanças, quais foram as principais, que vocês conseguissem nos elencar bem objetivamente, e principalmente também saber o que o Estado vai ter de liberalidade para poder adequar, né, e regulamentar a partir dessa lei complementar. As principais mudanças que eu vejo, assim, primeiro mais na essência do ITCMD, como eu falei, é a base de cálculo, que alterou um pouco a disposição legislativa, né, que agora a LC 227 ela estipula que a base de cálculo ela deve ser o valor de mercado do bem móvel ou imóvel. O bem móvel pode ser, então, cotas, ações, enfim, e o bem imóvel. Então, isso, de certa forma, como o Rafael disse, ele tenta encerrar um pouco uma discussão que há muito tempo se estende de qual seria a base de cálculo correta do ITCMD, porque era comum nos estados em que as legislações permitiam que as bases de cálculo fossem, às vezes, valores venais de prefeitura, valor declarado em contabilidade, enfim. Então, muitas vezes, quando o Estado permitia, a base de cálculo não refletia o valor real do bem. Então, agora com a LC 227, os estados vão se adequar para dispor sobre essa nova base de cálculo e, consequentemente, entendo eu que a base vai aumentar. Então, além do aumento da base de cálculo, também provavelmente vamos ter o aumento da alíquota, como o Carlos disse agora há pouco, que os estados vão se adequar e provavelmente vão aumentar, porque a LC também ela trouxe a progressividade obrigatória das alíquotas, ou seja, as alíquotas de todos os estados referentes ao ITCMD não vão mais poder ser fixas. Um exemplo de alíquota fixa hoje é o estado de São Paulo, que tem uma alíquota, se eu não me engano, de 4%, fixa em 4%. E, enfim, é um estado que vai ter que se adequar, vai ter que mudar essa legislação para a alíquota ser progressiva. E a questão da progressividade, ela bem provavelmente vai cair naquele teto do... Vai cair não, né? Vai observar aquele teto estipulado pelo Senado Federal, que é um teto de 8%. Então, estados que têm alíquotas menores, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é o estado que nós estamos, ele já é uma alíquota progressiva, mas a alíquota de doação ela é progressiva até 4%. Bem provavelmente, com essa perda de arrecadação fiscal dos estados, eles vão olhar o teto que o Senado disponibiliza, ou seja, tem um teto de 8% que pode ser observado. O Rio Grande do Sul vai olhar, bom, a minha alíquota de doação vai até 4%. Já vou ter que alterar minha legislação agora para me adequar a algumas disposições da LC 227, então, já que eu estou alterando a legislação, vou aumentar a progressividade para ir até o teto do Senado, até 8%, ou seja, acho que a alíquota de doação aqui no Rio Grande do Sul vai dobrar, provavelmente. A de causar mortes aqui é 6%, talvez aumente também até 8%. Enfim, entendo que vai aumentar tanto a base de cálculo quanto a alíquota do ITCMD. Então, vai ser um aumento geral nesse tributo que impacta diretamente no planejamento sucessório. Por favor, Carlos. Por favor. E destacando, assim, se a gente pegar a legislação do Rio Grande do Sul dos outros anos, que ela, nos últimos, acho que 15, 20 anos, já mudou 4 vezes essa legislação. Então, historicamente, a legislação do Rio Grande do Sul ela tinha uma equivalência entre o ITCMD para doação e causa-mortes, que chegava ao teto de 8%. Então, aí tiveram algumas discussões de inconstitucionalidade, o Estado baixou essas alíquotas, mas agora ele tem esse amparo, digamos assim, da Lei Complementar 227. Então, a tendência, quase uma certeza, né, como bem o Rafael colocou, que o Estado vai perder uma fonte de arrecadação com a reforma tributária. Então, provavelmente, ele vai chegar ao teto como já vinha utilizando esse teto em anos anteriores. E aliado a tudo isso, tem um câncer no Brasil, que é o aumento do gasto público. Então, assim, se por um lado o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, vai perder arrecadação, por outro lado, provavelmente vai aumentar o gasto público. Isso é um problema crônico no nosso país. Então, vai se valer da alíquota máxima de 8%. Eu já vi gente prevendo que talvez no futuro isso chegue a 10% ou até 15%.
Até 16% já tem então, e notícia. é bem provável que isso ocorra, porque se a gente faz uma retrospectiva assim, histórica da carga tributária brasileira, eu acho que foi até um outro podcast que a gente fez de outro tema, não me lembro, que eu fui estudar, eu fiz uma comparação simples, assim, a minha mãe nasceu em 1946. Na época, a carga tributária naquele período era em torno de 13%, 14%. Quando eu nasci, 20 e poucos anos depois, 70, década de 70, 72, a carga tributária estava 26%, já tinha dobrado. E hoje nós estamos numa carga tributária de 32%. Então, a gente vê uma curva ascendente de carga tributária só aumentando e uma curva ascendente de gasto público só aumentando. Então, a gente tem que entender que todas essas modificações elas fazem parte de um contexto onde o gasto público está desenfreado. E, bom, a gente poderia até fazer um podcast específico sobre o gasto, o destino desse gasto, que a gente sabe que no Brasil é extremamente mal utilizado, né? Sem falar corrupção, desvios, etc. Mas tem que também fazer essa análise do ITCMD, do aumento dentro desse contexto de aumento de gasto público e perda de arrecadação, né? Que é relevante. A LC, então, trouxe as diretrizes, mas entendo que muita coisa ainda depende de regulamentação dos estados. Mas tem algo que já vale a partir de agora ou a gente está nesse período de transição? Isso, a gente está nesse período de transição, até porque o ITCMD ele é um tributo de competência estadual, então ele necessita de regulamentação, de legislação estadual. E ele também é um tributo que está sujeito à questão da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal. Então, os estados ainda precisam estruturar as suas legislações, fazerem as alterações necessárias para se adequar com a LC 227. E fazendo isso, ainda vai ter que ser observada essa questão da anterioridade. Ou seja, os efeitos dessa legislação que sair esse ano provavelmente só vai ser ano que vem ainda. Então, tem uma brecha, um tempo útil assim para se fazer esse planejamento dentro desse ano ainda, que é muito importante para tentar não já estar com essas alíquotas majoradas, digamos, né? Acho que dentro desse ano seria uma oportunidade muito legal das famílias, empresas, enfim, estruturarem planejamentos para evitar que no ano que vem peguem essas alíquotas e bases de cálculos aumentadas. Perfeito. E em relação, vocês comentaram um pouquinho, mas para a gente entender um pouco melhor, em relação à avaliação dos ativos transmitidos. Houve também uma mudança em relação a isso? Isso. Quando a gente fala em imóveis, então, né, como o Lourenço trouxe antes, o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele já faz a avaliação de mercado dos imóveis. O que a legislação trouxe é uma obrigatoriedade dessa avaliação ser a critério de mercado. Então, no Rio Grande do Sul não vai ter muito impacto essa alteração trazida pela lei. Pode ser que o Estado fique um pouco mais criterioso, né, para fazer essa avaliação de mercado e também que tire do contribuinte a possibilidade de fazer alguma impugnação. Então, assim, talvez fique um pouco mais restritivo, mas não vai mudar muito. Eu acho que a grande alteração que a LC 227 trouxe é o critério de avaliação de cota e ações. Lembrando que cotas de sociedade limitada e sociedades anônimas de capital fechado são avaliadas pela Secretaria da Fazenda. Sociedade anônima de capital aberto, elas já têm valor em bolsa, então o valor já é previamente definido. Então, essa lei, a 227, ela trouxe uma grande inovação, que ela determinou que é um critério mínimo de avaliação, que seria um critério, então, patrimonial, considerando o patrimônio líquido das empresas, esse patrimônio líquido ajustado, trazendo a valor presente, por exemplo, imóveis, fazendo alguma depreciação, descontando algum empréstimo, alguma dessas situações, que isso é entendido como um critério patrimonial. É um critério utilizado hoje, por exemplo, para saída de sócio, exclusão de sócio, liquidação de cotas. Só que além de definir esse critério, que é o critério então que a Receita aqui do Estado já utilizava, ela acrescentou os intangíveis da empresa. Então, a obrigatoriedade de, além de se fazer essa avaliação do patrimônio líquido, se fazia a avaliação dos intangíveis, fundo de comércio, goodwill, como se chama também. Então, isso certamente vai gerar muita incerteza na avaliação final, na base de cálculo final, porque são critérios que podem ter várias interpretações. Você imagina, né, Carlos, você querer fazer uma doação de uma cota de uma empresa que está indo muito mal financeiramente, está com faturamento baixo, com prejuízo acumulado, mas tem uma marca, por exemplo, conhecida no mercado. Isso é muito comum acontecer. Uma marca que foi muito grande no passado, ainda tem representatividade. Quanto é que vai ser avaliada essa empresa? Se de um lado a movimentação financeira, a lucratividade está baixa, mas por outro lado tem um ativo que nem o Carlos falou que pode ser avaliado e pode ser super avaliado pelo Estado, aí você vai ter que contestar
dizendo que aquela marca não vale tudo. Então, isso com certeza vai gerar discussões. E assim, além desse critério mínimo, que seria o patrimônio líquido, então mais os intangíveis da empresa, a legislação trouxe como sugestão, né, como aos estados seguirem essa determinação, digamos assim, alternativa, a avaliação pelo critério econômico, que daí a gente está falando, então, na própria valuation da empresa, como se fosse um caso de venda ou de venda de controle acionário, que então essa avaliação ela é focada o quê? Na capacidade de geração de caixa da empresa. Aí é bem isso, se por um lado, então, a empresa está mal, tu até tem essa saída. Agora, se está bem, se está gerando caixa, essa avaliação vai ficar muito superior. Então, são os conceitos aqueles que a gente fala em fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, que são critérios que é difícil também mensurar, porque esses critérios têm várias variantes, né, dentro da composição, como taxa de risco, depreciação, crescimento, múltiplo por quantos anos para frente. Então, assim, certamente a questão da avaliação vai gerar muita discussão, muita controvérsia, e certamente vão ter que ser várias impugnações. Quem for fazer, por exemplo, um inventário, fazer uma doação de cotas, inclusive a sugestão é que já faça um seu laudo prévio para poder amparar essa declaração de quanto vale. Então, assim, o contribuinte vai ter que correr na frente para tentar demonstrar que ele usou um critério razoável para chegar no valor das cotas e das ações, para ver se aceita, me recordei aceitaria, né? Exato, não, me lembrei de um fator, né, cara? O Carlos está acostumado com isso, que muitas vezes quando se abre um inventário, o inventário já é demorado, nossa justiça é lenta, mas quando se chega no momento que antecede a partilha, muitas vezes os herdeiros não têm dinheiro para pagar as custas e o imposto. E é muito comum se pedir um alvará para o juiz para vender um bem do espólio para se angariar fundos para pagar a tributação, que hoje é menor. Então, imagina a tributação que vai pular, provavelmente, como o Lourenço falou, de 4 para 8 de alíquota. Depois nós vamos ter uma majoração da base de cálculo. Então, o que vai ter de inventário parado nas varas, porque o pessoal não vai ter dinheiro para pagar o imposto, sem falar nessa discussão que o Carlos falou. Vem a avaliação da fazenda, que com imposto aumentado e uma base majorada que você discorda. E aí você vai recorrer. Então, talvez os inventários fiquem estagnados durante um bom tempo até que se decida, afinal de contas, qual é a base correta, qual é a avaliação da cota da empresa. E por isso, assim, a grande utilidade, por exemplo, de um planejamento prévio. Que com um planejamento tu permite então que a família tenha acesso à liquidez, assim, ao patrimônio, mesmo no caso de falecimento do antigo titular desse patrimônio, quer seja numa constituição de uma holding, de um fundo. Então o planejamento nesse aspecto também vai ser muito importante. E a gente falou bastante do ITCMD, mas tem também a questão do imposto de renda, né? Vai ter algum impacto referente principalmente aos ganhos de capital, referente ao imposto de renda? Eu acho que sim, porque uma característica que a gente está enxergando nessas mudanças todas assim, é uma sofisticação dos sistemas de fiscalização, seja por parte da Fazenda Nacional, especialmente a Receita Federal, que tem mais dinheiro que os estados, evidentemente. Então, assim, o cruzamento de dados hoje da Receita Federal é algo realmente fantástico. Então, o que já existe é uma troca de informações entre os fiscos, né? O fisco federal troca figurinha com o fisco estadual, uma verdadeira aliança de colaboração para fiscalização. A ideia é que, com o tempo, se haja uma uniformização justamente de valoração desses ativos. Então, aquilo que a gente fazia, que era comum, eu digo a gente, né, de modo geral, na hora de vender um bem, tentar colocar um valor inferior para pagar um imposto de renda menor sobre o ganho de capital, cada vez mais o fisco vai ter o acesso à informação de forma atualizada e corrente. Fica muito difícil você trabalhar com valores discrepantes do efetivo valor de mercado. Então, para a Fazenda Nacional, para cobrar imposto de renda sobre ganho de capital em função dessa mudança, inclusive do TCMD, inclusive dessa uniformização das avaliações dos ativos, de imóveis, enfim, pelo valor de mercado, vai ficar bem difícil de fugir do pagamento sobre ganho de capital efetivo. Né? E só um complemento até sobre essa questão de fiscalização. Se eu não me engano, a LC 227, inclusive, trouxe uma seção só tratando disso, só tratando de dispositivos que dizem respeito a essa troca de informações de sistemas da Receita. Então, a lei também já está regulamentando, já está fazendo essas previsões de que as informações vão sim ser bem cruzadas. Assim, vai ser difícil deixar escapar alguma coisa. Um caso, não sei se você lembra, Lourenço, nós tivemos um caso no escritório de um cliente que ele fazia, na ótica dele, ajuda de custo para os filhos. Todo ano. Ele, enfim, depositava valores para ajudar os filhos. E os filhos, evidentemente, declaravam na sua declaração de imposto de renda aquele valor recebido pelo pai, como uma doação. O pai também declarava, tudo certo. E no 5º ano,
como a gente sabe que não incide imposto de renda sobre doação, o fisco federal, em troca de informações com os estados, né, informou para o estado do Rio Grande do Sul dessas movimentações e o estado do Rio Grande do Sul foi cobrar como se a antecipação de legítima, antecipação de herança fossem todas aquelas doações. Quer dizer, a gente viu na prática no escritório esse funcionamento dessa troca de informações. É exatamente isso, né? Antigamente o pessoal usava como estratégia de planejamento, mas ele fazia inclusive a doação, ele lançava no imposto de renda a doação, que não tinha controle, não tinha essa troca de informações entre as receitas federais e estaduais, e depois com a informatização, então com essa troca de informações, a Receita Estadual chamou todo mundo que tinha doação no imposto de renda, vamos aqui, vamos pagar o imposto. Eu acho que na linha dessa comunicação, desse compartilhamento de informações, entra também a questão dos bens no exterior, que eu acho que a LC 227 também trouxe algumas questões referentes a isso. O que mudou e como é que vai ficar esse regramento em relação aos bens no exterior? Assim, de forma resumida, em 2022 o Supremo julgou uma discussão que já vinha correndo nos tribunais há muitos anos, que era a possibilidade de se tributar pelo ITCMD bens no exterior. E, em resumo, que a decisão do Supremo disse que não poderia enquanto não houvesse uma lei complementar trazendo esse regramento. E agora aconteceu com a Lei 227, lei complementar. Então, assim, bens e ativos no exterior serão alvo de tributação pelo ITCMD. Mesmo, por exemplo, se o cidadão brasileiro tiver trocado domicílio, por exemplo, fiscal, para um outro país, e o beneficiário desse bem doados resida no Brasil, vai incidir o ITCMD. Então, agora a situação está bem, bem fechada. A mudança é bem ampla, né? Se o bem estiver aqui e tanto o doador como o beneficiário forem estrangeiros ou morarem fora, vai ter imposto. Se o bem for fora do Brasil, por exemplo, cotas, ações, aquelas offshore que se tinha, se o doador estiver no Brasil ou tiver o domicílio aqui no Brasil, vai ter incidência do ITCMD. Da mesma forma, se só o beneficiário estiver no Brasil, vai incidir. Então, a legislação, de forma ampla, vai tributar toda essa questão dos bens no exterior. E a LC já traz alguma penalidade ou consequência para quem não está fazendo essa declaração de forma adequada? Ou depende de regulamentação? Tu diz de penalidades? Isso. Na verdade, sim, existem leis antigas, eu até anotei porque é uma lei antiga aqui, a Lei 8.137, uma lei de 1990, que ela prevê, sim, punições, inclusive penas de reclusão de 2 a 5 anos, para aquele que, por exemplo, omitir informações ou não declarar informações corretas. Então, na verdade, já existem instrumentos legislativos suficientes para punir quem não informar sobre a questão de existência de bens no exterior. Sem falar na questão da cobrança do imposto que deixou de ser pago. Então, haverá o cálculo do imposto que deixou de ser pago, inclusive com multa qualificada, multa de 150%. Então, e aliado ao que a gente vem conversando aqui, dessa troca de informações que é cada vez mais sofisticada, cada vez mais rápida, os instrumentos de fiscalização são cada vez mais eficientes, a gente, evidentemente, não recomenda que quem tenha bens ou ativos no exterior não declare, tem que declarar. Perfeito. Pensando em questões mais... Vocês já trouxeram, né, no decorrer das explicações, várias questões práticas, mas pensando especificamente em relação a alguma delas, primeiro, o que você acha de cuidado específico que os empresários podem e devem ter nesse momento de transição em que a gente pode considerar essas alíquotas atuais e não as majoradas que se prevê? Considerando, digamos assim, essa brecha, ao menos de 2026, com certeza, que a gente sabe que não vai ter essa, mesmo que a lei complementar do Estado seja promulgada ainda em 2026, não vai ter efeitos, planejamento. Então, assim, mesmo para quem já tem um planejamento, é revisitar esse planejamento com toda essa legislação nova. Também a tributação dos dividendos, por exemplo, é outra legislação nova que a gente pode ajudar a mitigar, por exemplo, com uma organização societária. Então, assim, o empresário tem que analisar o seu patrimônio, a sua família, por exemplo, as características e particularidades de cada ente familiar, a estrutura societária hoje que ele tem e buscar um assessoramento para ver qual a melhor estratégia nesse momento, visando mitigar, então, o provável, quase certo aumento então, de alíquota do ITCMD. Antecipar transferência patrimonial e planejar, acho que seriam as duas orientações, né? E ele trouxe uma inovação, até vocês estavam comentando antes, fiquei refletindo sobre a agregação de doações sucessivas, né? Isso foi uma inovação que a lei trouxe.
O que ela significa, né? E o que de certa forma, ela inviabilizaria aquelas doações fracionadas, né? Até que vocês trouxeram como exemplo, que seria, né, uma forma de planejamento. Isso, a LC ela trouxe também esse mecanismo de agregar as doações sucessivas. O que seriam as doações sucessivas, tá? Seriam doações que ocorrem entre o mesmo doador e o mesmo donatário durante um certo período de tempo. Vamos supor, durante um ano, o mesmo doador doa sempre para o mesmo donatário, ok? Muitas vezes as pessoas se utilizavam de talvez uma brecha que a lei tinha, enfim, para realizar essas doações de forma fracionada, para que as doações ficassem com alíquotas menores, ou seja, vou doar agora 100 mil, depois eu dou mais 200 mil, enfim, daí ia deixando nas alíquotas menores. O que a LC 227 trouxe foi a agregação dessas doações sucessivas. Então, quando o mesmo doador doar para o mesmo donatário dentro de um período específico de tempo, que ainda não foi determinado pela lei, isso vai depender de legislação estadual, a Receita, o Fisco Estadual, ele vai pegar todo o valor dessas doações que foram feitas ao longo de todo esse período, vai somar o valor de todas as doações e aí sim verificar a alíquota que essa doação somada vai se enquadrar. Então, é algo que vai aumentar também a tributação nesse sentido, porque você vai pegar várias bases de cálculos menores, vai somar, vai fazer uma base de cálculo maior, então vai incidir na alíquota maior, digamos. Mas isso já não é uma novidade, digamos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que o Estado faz algo parecido na questão de sobrepartilha de bens. Então, são mecanismos que, apesar de terem vindo na LC 227, eles talvez não sejam tão desconhecidos, digamos, da Receita. O Estado já vinha, de certa forma, olhando, né? Sim. De forma mais atenta a esses aspectos. Acho que no exemplo da sobrepartilha que o Lourenço trouxe é exatamente isso, né? Se fosse feito um inventário, tivesse ficado na alíquota, digamos, de 4%, o que acontece? Quando é feita uma sobrepartilha, se descobre um bem posterior, esse bem vai ser somado, então, lá naquele patrimônio, só que pode acarretar numa mudança significativa de alíquota, porque, inclusive, aquele imposto que já foi pago, ele também vai ter que ser pago sobre a nova alíquota. Então, assim, a mudança de faixa de alíquotas pode ser bem significativa. Então, nas doações, agora que a lei trouxe essa novidade, certamente vai impactar. E na agregação da doação sucessiva, tem essa particularidade só de que quando você vai agregar as doações, vai ser excluído o ITCMD que foi pago na doação anterior. Então, você vai calcular, né, vai somar as bases de cálculo, vai fazer uma base de cálculo única, vai enquadrar na alíquota, mas vai verificar quanto já tinha sido pago de ITCMD e vai subtrair para chegar no valor total. Então, é um mecanismo bem relevante também, porque era uma estratégia permitida por lei, né, em vários estados, que muitas pessoas se utilizavam quando iam fazer o planejamento. Então, tem que ficar atento. Isso também. E o Carlos, acho que tinha mencionado a questão das holdings patrimoniais, e que acho que, né, foram historicamente, principalmente nos últimos anos, muito utilizadas quando se falou em planejamento sucessório. Qual o impacto que elas tiveram com essas mudanças legislativas? Basicamente, sob a ótica da lei 2, né, da LC 227, basicamente o que vai ser impactado é a doação, é a transferência de ações ou de cotas dentro dessa estrutura, então, societária das holdings, né? Mas as holdings continuam tendo toda essa relevância, apesar de, num primeiro momento, tu ter esse impacto da transferência de ações, por exemplo, via doação, tu tem outros mecanismos que a própria estrutura da holding permite tu fazer transferência patrimonial familiar sem pagamento de impostos, né? Tu tem a estrutura da holding também para evitar ou para mitigar um pouco essa questão da tributação dos dividendos, controle do patrimonial, continuidade do negócio. E nas holdings especificamente patrimoniais, se a gente falar de locações, por exemplo, tem a continuidade, né? Por exemplo, o contrato de locação, se vem a falecer o dono do imóvel, ele tem que ser rescindido, tem que ser feito um aditivo, trocada a titularidade. Nas holdings patrimoniais, então, se esses imóveis já estão dentro da holding, nada acontece. Falecendo um dos sócios, a holding continua, a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica continua e nada muda. Então, assim, a holding continua sendo muito interessante, inclusive para mitigar e para reduzir a carga tributária via locação, que agora com a reforma tributária a pessoa física vai ter um impacto maior também nas locações, dependendo da quantidade de imóveis, valor da locação. Então, mesmo assim, as holdings continuam sendo muito interessantes e recomendadas quando se fala em planejamento. Perfeito.
E indo, pensando nessas questões práticas, indo, para a saúde, uma última pergunta seria como ficam as situações de usufruto e direito de acrescer também com esse novo cenário legislativo? Olha, vamos lá, vamos dar um passo atrás. Assim, tudo que a gente está conversando, a gente está conversando dentro de uma ótica em que o poder público visa arrecadar cada vez mais. Então, a reforma tributária tem esse intuito de simplificação pro fisco, de facilitação pro fisco. Eles alegam que haverá uma simplificação também para o contribuinte. Isso a gente vai ver na prática. Mas aqui, especificamente nessa questão do usufruto, pegando um exemplo bem prático, é muito comum, por exemplo, pais doarem um imóvel ao filho, se reservando no usufruto. Esse imóvel está alugado, então a propriedade é do filho, mas o usufruto ficou com os pais. Então, enquanto este imóvel estiver alugado, os pais acabam recebendo aquele valor do aluguel. Se, por exemplo, um dos pais vem a falecer, é possível colocar, por exemplo, no instrumento de usufruto, que aquele usufruto que era, por exemplo, da mãe que faleceu, vai para o pai. Então, nesse caso, que a gente chama do direito de acrescer, o fisco provavelmente vai querer cobrar mais uma vez o ITCMD sobre essa transferência desse pedaço do usufruto que vai para o usufrutuário sobrevivente, vamos dizer assim. Então, é mais vamos dizer assim, é mais uma ação do Estado querendo cobrar todas as etapas possíveis. E até esses tempos a gente estava no escritório conversando, e se a gente fizer um raciocínio simples, assim, quando uma empresa emite uma nota fiscal, seja qual for uma empresa, pode ser uma empresa do Simples Nacional, uma empresa do lucro presumido, aquela receita obtida, ela já é tributada por vários tributos. Paga PIS, paga COFINS, imposto de renda, contribuição social, a depender paga o ISSQN ou ICMS, paga mais as contribuições previdenciárias. A empresa tem suas despesas, com pessoal, salário, enfim, custos de aluguel. O que sobra, que a gente chama de lucro, é distribuído aos sócios. Anteriormente, essa sobra não era tributada. Agora, teve recentemente a tributação dos dividendos. Então, depois de todo esse desconto de impostos, de despesas fixas, você vai ter mais a tributação sobre os dividendos. Aí o que sobra cai na mão do sócio e o sócio pensa, eu vou investir, vou comprar um imóvel, paga ITBI, paga o IPTU para manter o imóvel. Ou no caso aqui que a gente está falando do ITCMD, vou doar para o meu filho, paga ITCMD. Então, assim, aquele dinheiro começou lá numa grandeza X, você vai vendo cada etapa da vida, do cotidiano, do contribuinte, o Estado procura uma forma de pegar um pedaço. É assim que funciona o Estado. Então, na verdade, a gente chega à conclusão que não existe dinheiro público. O dinheiro sempre na origem é privado. É de quem gera a riqueza. O Estado, ele vive da arrecadação dessa riqueza. Só que, justamente, de novo, como as coisas estão interligadas, a gente volta para um Estado brasileiro que gasta mal, gasta muito. De onde vem a fonte desse dinheiro? Do contribuinte. Então, quem sofre somos todos nós, E só para complementar essa questão do direito a crescer, que é importante também, quando a gente faz esse planejamento, por exemplo, como o Rafael bem comentou, o pagamento do ITCMD é feito na doação com usufruto. Então, a pessoa, o doador, acha que já pagou toda a carga tributária naquele momento. Porque hoje a lei determina isso, é na instituição da doação. Só que se é utilizado esse direito de acrescer, ele vai ter que tributar 50% desse patrimônio lá no óbito. De novo. Então é mais um encargo para a família. Então a gente tem que fazer via planejamento, tem que entender a necessidade de ter essa cláusula de reversão, que é quase automático. Quando se faz uma escritura no tabelionato, por exemplo, é quase que automático. Então, assim, tem que fazer um planejamento, tem que ver a validade, a viabilidade, a necessidade dessa cláusula. Senão vai gerar 50% de imposto a mais. E muitas vezes, quando você deixa o patrimônio na pessoa física, você paga ITCMD diversas vezes sobre o mesmo patrimônio. É muito comum o patrimônio que vem do avô, que passou por pai, que passou por filho, e sempre vai pagando ITCMD em cada etapa. Até aproveitando essa questão, por exemplo, hoje como é que funciona? Como é que o Estado enxerga a doação? Se for feita a partilha, vamos lá, tem a esposa que vai receber 50%, ou o marido que vai receber 50%, e vamos ter lá 5 filhos, cada filho vai receber 10%. Qualquer pedacinho, qualquer fração desse quinhão legal, por assim dizer, que alguém receber, vai ser tributado. Porque primeiro entende-se que essa pessoa recebeu os 10% dela e depois repassou, por exemplo, 5% para outra. Então, assim, é uma bitributação, bem que o Rafael comentou. Vai ter a tributação do ITCD da partilha normal, do quinhão normal desse filho, e já vai ser pago como se fosse doação, se alguém receber a mais do que essa fração legal.
Bom, gente, diante desse cenário, né, como a gente está comentando, de uma alta carga tributária e a tendência, né, que aumente a partir de 2027 ainda mais, o que vocês recomendariam, né, para vocês, quais são as principais dicas que a gente pode dar para quem está nos escutando? Claro, vocês falaram muito do planejamento sucessório, mas efetivamente o que dá para fazer ainda nesse ano para evitar, né, que se aumente ainda mais esses tributos? Até eu já tinha comentado, assim, acho que nesse ano de 2026 é antecipar, analisar se vale a pena fazer essa antecipação de transferência patrimonial. Então, assim, tentar transferir o máximo que puder para os filhos. Então, tem mecanismos para garantir essa transferência de forma segura para o doador, para o dono do patrimônio, né? Então, é aproveitar 2006 para isso, se planejar e antecipar esse inventário lá na frente ou essa doação que vai ficar muito mais cara. Acho que, da minha parte, seria essa a dica. Eu acho que é bem isso, assim, o mais relevante em questão de planejamento é se antecipar mesmo, é fazer dentro desse ano, porque, como a gente comentou aqui durante o podcast inteiro, vai aumentar a carga tributária, então eu acho que o mais importante é fazer essa primeira fase de diagnóstico, né? Parar, olhar para a sua empresa, enfim, para a sua família e verificar, vale a pena eu fazer algum tipo de planejamento? Se sim, vamos fazer dentro desse ano, porque vai aumentar a carga tributária. Então, é de suma importância, né, que os contribuintes, enfim, façam planejamentos ainda esse ano para evitar alíquotas maiores. E é engraçado que, enquanto tu estava falando sobre essa lógica de que o Estado ele arrecada em todas as etapas da vida, se a gente for parar para pensar e fazer esse raciocínio, eu fiquei pensando que é literalmente em todas as etapas, inclusive na última delas, né, que é a morte. Então, até na morte, vai lá e TCMD sobre a transmissão dos bens, então é uma loucura, mas tem que se planejar. Agora eu vi tu falando a questão do diagnóstico, né, Lourenço? Eu acho bem importante, porque eventualmente alguma empresa, uma empresa familiar, uma família, não, eu já tenho holding, ou tenho usufruto e acha que está protegido. Mas acho que revisitar esses instrumentos para ver se eles estão adequados, se eles fazem sentido, também é algo bem relevante. Então, acho que o diagnóstico, mesmo que você já tenha eventualmente algum desses instrumentos que a gente comentou, é muito importante que seja feito para ver se eles estão adequados, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que na nossa profissão, a gente atende não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, né? Lá no escritório, primordialmente. A gente sempre se preocupa em resolver os conflitos dos clientes e também buscar ativos para os clientes, né? Trazer riqueza para os clientes, oportunidade para os clientes. Mas esse tópico aqui, ele envolve uma palavra que eu até comentei com o pessoal, que é a palavra preservação. É uma palavra muito importante, a preservação do patrimônio, porque hoje a gente vive um momento em que, se o contribuinte não buscar a preservação do que muitas vezes a sua família conquistou ao longo de décadas trabalhando, ou através da empresa, ou através, enfim, da atividade de um profissional liberal, seja qual for, você tem o patrimônio deteriorado, né? A ação do fisco é uma ação com interesse único, de se autopreservar. Nós também temos que buscar a nossa autopreservação, a preservação do patrimônio, que é algo muito importante. Então, esse planejamento passa também por isso, de preservar o que foi conquistado a duras penas, né, com o trabalho. Acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigada, Lourenço, Obrigado, Carlos, Rafael, Obrigado. por mais essa troca. Para quem está nos assistindo, sigam nos acompanhando. Esse foi mais um Divitela Cast da nossa série Conexão Técnica. Então, sigam nos acompanhando no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, que a gente vai ter muito mais conteúdos como esse. Muito obrigada. Tchau, tchau.